Olá, queridos, bom dia a todos. Aqui é Letícia Vidigal, do Ho Oponopono Anjos, e estou fazendo essa live hoje para receber uma convidada muito especial, que é a Márcia Lima, para nós falarmos sobre o Ho Oponopono e constelação familiar. Então, a Márcia já entrou. Olá, Márcia, querida, eu já vou te chamar. Deixa eu só colocar aqui o nosso tema. Convidada. Então, Márcia Lima. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a essa live. Fico muito feliz pela presença de vocês, para a gente poder conversar sobre o Ho Oponopono e constelação familiar. Aqui é a Letícia e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Márcia. E nós vamos falar sobre constelação. Deixa eu publicar aqui. E vou... Peraí. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Muita gratidão pela presença de vocês. Aí, muito bem. Fixou. Olá, sejam bem-vindos. Muito bem-vindos a esse encontro hoje pela manhã, para a gente poder conversar sobre o Ho Oponopono e constelação familiar. Vou chamar a Márcia para a gente poder começar o nosso encontro. A gente pode esperar ainda um pouquinho para as pessoas entrarem. Bom dia, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Olá, Márcia, como vai? Bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos do Ho Oponopono que estão aqui sempre acompanhando a Letícia. Estou muito grata e feliz por esse convite nesse momento. E acredito que essa vai ser uma live muito produtiva, onde nós vamos poder compartilhar muitos conhecimentos, muitas trocas. Acredito que vai ser muito interessante. É isso mesmo, muito bom a gente estar conversando novamente a respeito de constelação familiar, né? E qual que é a relação que essa constelação tem com o Ho Oponopono, né, Márcia? Que a gente conversou já antes, e muito bom ter você aqui novamente, a gente ter conseguido se encontrar para poder falar sobre isso novamente. Então, queria que Sim. você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, qual que é o seu trabalho, qual que é a sua formação, para o pessoal te conhecer, que ainda não te conheceu das outras vezes, né? Sim, sim. Então, eu estou Márcia Lima, moro no Paraná, no Brasil. Estou bem grata e feliz. Eu tenho formação em constelação familiar, já trabalho na área há mais de 6 anos. Trabalho também com outras técnicas terapêuticas. Sou terapeuta xamânica, para quem se identifica, né? Com a nossa, toda essa egrégora xamânica. E eu acredito muito no trabalho da constelação, principalmente com essa conjunção com o Ho Oponopono, porque a constelação familiar, ela casa certinha com o Ho Oponopono. Que o Ho Oponopono é limpeza de memórias. E o que você trabalha numa constelação familiar? A constelação familiar, ela é uma técnica terapêutica que já foi desenvolvida há mais de 40 anos por um ex-missionário católico, chamado Bert Hellinger, que é alemão. Inclusive ele já partiu em setembro do ano passado, mas ele deixou para nós toda essa técnica dessa forma que é trabalhada hoje. Porque a constelação familiar, ela já existe num outro formato até antes disso, porque ela vem da psicanálise, do psicodrama. E como que ela age na vida da gente? Ela trabalha de uma forma sensorial. Então, ela é uma terapia breve. Você pode desbloquear e limpar muitos sentimentos, emoções, traumas e bloqueios em uma sessão, porque você vai voltar a sentir aquilo que estava te incomodando, como conflito, por ela ser sensorial, e você vai poder ter a oportunidade de escolher sentir e vibrar de outra forma. Muitas vezes nós estamos emaranhados, que nós chamamos na constelação, Letícia, num amor cego, onde a gente entra em lealdades inconscientes com o nosso pai, com nossa mãe, através dos nossos julgamentos, pelo que foi na nossa vida, na nossa infância principalmente, e aí a gente se vincula
a esses fios invisíveis que nos prendem e não deixam nós expandirmos na vida, principalmente nos nossos relacionamentos, né? Tanto amorosos quanto com outras pessoas. A gente fica sempre emaranhado, como se nós não pudéssemos fluir a vida. E aí você pergunta, puxa, mas eu vivo, não consigo ir para frente, a minha vida não desenvolve. O Ho Oponopono é maravilhoso, porque depois de uma constelação, eu sempre passo o Ho Oponopono para dar realmente aquela fixada. Se existe algo ainda que não foi visto, não foi limpo, o Ho Oponopono vai transmutando todas essas memórias, trazendo luz, trazendo gratidão, que é o que nos vincula realmente a nossa vida fluir. Só que muitas vezes a gente pensa, eu já me sinto grata, eu não tenho mágoa da minha mãe, eu não tenho problema com o meu pai. Mas a constelação, ela trabalha a níveis inconscientes. Isso é o que nossa boca fala, é o nosso consciente, é o que está aparente. Porém, existem situações que está além do aparente, algo que você não consegue visualizar, mas que o seu sentir, as suas células, os seus átomos, as suas partículas estão ali, vibrando naquela energia. Uma E a outra coisa constelação... também é que talvez você não sinta, você fala da boca para fora que a sua relação com seu pai e sua mãe é uma boa relação, mas você tem vários problemas em vários aspectos da sua vida. Sim, isso reverbera, né? Por exemplo, você pode ter uma questão financeira muito forte. Eu ganho dinheiro, mas eu não consigo segurar o dinheiro, eu não vejo para onde vai, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Ou uma compulsão para compras, isso pode estar vinculado à sua mamãe. Olha que doido isso, Letícia. Você vincular todo esse conflito à mãe, você vai culpar a mãe? Não, não é culpar a mãe. Porque na constelação não existe culpa, existe responsabilidade de algo. Porque não existe o certo, errado, bem ou mal, bonito ou feio. As emoções, elas existem porque num determinado momento, aquele conflito foi escolhido viver daquela forma, fazer daquela forma. Porque muitas vezes era o que tinha naquele momento a ser feito. E aí, quando entra-se em julgamento, é que começam os emaranhamentos que nós falamos, né? E se Fala as um pessoas pouquinho quiserem mais sobre também fazer isso. perguntas... Hein, Márcia, Oi? como que é? Esse emaranhamento é o quê? Eu tenho um problema financeiro, porque na verdade tem uma questão amarrada com a minha mãe. Isso que é o emaranhamento? Geralmente, isso é tão inconsciente que a pessoa fala assim, tá, mas eu vou ver minha mãe todo final de semana, não tenho problema com ela. Os emaranhamentos, eles são inconscientes. Então, essa pessoa, ela deve ter alguma questão na família, não só na mãe ou no pai. Quando a gente fala em emaranhamentos, isso pode ir muito mais além. Porque nós vibramos os nossos avós, nossos bisavós, nossos trisavós, né? Nós viemos deles. Você Então, isso é pode mostrar para científico. nós também esse quadro seu que tem aí atrás, que é muito fantástico para o pessoal ver. Dá para ver aqui? Tá dando para ver? Acho que sim, eu estou conseguindo enxergar. Ah, legal. Ó, nós somos essa bonequinha aqui, ó, que somos 50% a nossa mãe, somos 50% nosso pai. Assim como nós somos 25% nossos avós paternos, maternos, e assim sucessivamente. Então, se nós fizermos um exame de sangue, a gente tem até 7 gerações. Isso é científico, tá, Letícia? Nós não estamos falando nada que não tenha comprovação científica. Vai ter células, vai ter vibração, principalmente dos nossos ancestrais. Então, quando nós falamos em energia, isso é muito maior. Por quê? Porque nós somos energia, né? E o nosso corpo, ele pode vibrar tanto nas dificuldades quanto na abundância, tanto na alegria quanto na tristeza. Então, os emaranhamentos, eles ocorrem quando nós estamos com uma lealdade inconsciente, que nós chamamos o amor cego. Então, quando eu tenho na minha família pessoas, de repente, que passaram fome, pessoas que foram roubadas ou roubaram terras, porque aqui, principalmente aqui no Paraná, existiu muito essa dinâmica aqui no sul do Brasil. Brigas por terras, enfim.
E existem muitas dinâmicas dentro de um sistema que pode, sim, influenciar principalmente na vida financeira. Então, quando eu penso assim, tá, mas eu tô lá nessa lealdade inconsciente com a minha mãe, ou com o sistema do meu pai, ou com o sistema da minha mãe, e aí eu não consigo ganhar dinheiro, não consigo desenvolver um trabalho, muitas vezes eu também posso estar na frequência de não merecimento. Se os meus ancestrais roubaram de alguém, eu vou ter que pagar essa dívida. Isso é inconsciente, por quê? Porque em algum momento ali houve um julgamento ou uma exclusão. Olha que forte isso. E as exclusões, elas se davam muito fortemente, Letícia. Imagina que se excluíam mães solteiras. Imagina um ladrão ou alguém que fez algo que era considerado errado, ou considerado um crime, ou considerado que dentro da sociedade não ia ser bem aceito, né? Se hoje os preconceitos já são grandes ainda, imagina na época dos nossos bisavós, trisavós. Nós viemos também de uma linhagem de pessoas que vieram muito sofridas de guerra, com muitos traumas, muitas Isso que eu ia percas. falar, né? No Brasil são muitos os casos de pessoas que vieram de situações muito ruins dos seus países de origem, buscando uma vida melhor, né? Muitos imigrantes, então, que deixaram, às vezes, no meu caso, por exemplo, o meu bisavô por parte de mãe, ele abandonou a família completamente, ele e um irmão, e vieram, ele veio para o Brasil, o irmão foi para outro país, mas para nunca mais encontrar, né? Pai, mãe, irmãos que ficaram para trás, fugindo de uma situação de guerra. Então, a gente traz essa energia sem nem saber, né? Que tem essa energia na nossa vida de Sim, alguma forma. e às vezes você está numa depressão, numa angústia, você tem uma tristeza, um vazio existencial e você não sabe nem da onde. Porque você pensa assim, bom, eu tenho meu marido, eu tenho minha casa, eu tenho meu trabalho, mas eu não sou feliz. O que acontece comigo? Eu tenho culpa de não estar bem, de não estar feliz, sendo que, né, teoricamente eu tenho tudo para estar feliz. Você pode estar sim numa lealdade lá da tristeza da sua avó, da sua mãe, num emaranhamento, como a gente estava falando, lá daquela pessoa que foi excluída em algum momento. Porque se ele nunca mais viu os parentes deles lá, está excluído para nós aqui, porque é como se eles não existissem. Nós não temos esse vínculo, contato, né, de saber, de visão, mas a gente tem esse vínculo nas nossas células. Nós temos memórias celulares, isso é comprovado também cientificamente. Então, dependendo das nossas escolhas na vida, das pessoas com quais nós nos conectamos, a gente pode ativar essas memórias mais fortemente. Então, olha só, nos relacionamentos isso fica muito claro, Letícia. Exemplo, se eu julguei o meu pai porque abandonou a minha mãe, como você falou, teu avô, né? Abandonou todo aquele povo lá. Aí eu começo a julgar esse masculino, porque esse masculino isso, porque esse masculino aquilo, e a minha mãe casa-se com o masculino, com a mesma dinâmica desse avô que abandonou, que de repente o meu pai abandona ela porque ela está sendo leal a esse avô de arrumar um homem com a mesma, né, no mesmo aspecto. Aí eu começo a julgar o meu pai porque eu tomo as dores da minha mãe. Coitadinha da minha mãe, porque meu pai isso, porque meu pai aquilo. E a minha mãe pode começar a falar mal do meu pai. O teu pai abandonou a gente, o teu pai isso, o teu pai aquilo. O que ela está falando para essa criança aqui, que é metade o pai dela? 50% de você não é bom. 50% de você abandona as pessoas, faz mal para as pessoas, me deixa triste. Essa criança, por lealdade e amor a essa mãe, exclui o seu pai no seu coração. Mesmo que receba a pensão, mesmo que tenha que ver o final de semana todo com as guardas compartilhadas, no coração dela ela acaba excluindo para deixar a mãe feliz. Porém, quando ela exclui esse pai, ela também exclui uma parte dela. E isso gera-se uma mágoa nessa criança. E ela pensa, se eu excluir meu pai por causa da minha mãe, a minha mãe não me permite ser feliz e tomar o meu pai. Isso gera uma mágoa, mesmo que inconsciente. E essa criança, ela vai crescer e ela vai se tornar um adulto sem pai e sem mãe dentro dele.
E muitas vezes casando com essa mãe, porque quando eu excluo meu pai e tomo as dores da minha mãe, energeticamente eu tomo o lugar do meu pai. E aí eu fico num vínculo quase que de casamento. Isso é energético, tá, gente? Com a minha mãe. E como é que eu vou arrumar um companheiro se eu já estou casada? Ou eu fico na dor da criança. Criança não casa. Criança não tem relacionamento. Criança não tem filhos. Criança não ganha dinheiro. E aí você pode estar numa dinâmica infantil nessas relações. E olha que interessante, Letícia. Os nossos bisavós lá que vieram da guerra, como eles deixaram toda a família deles lá, qual que era o objetivo deles, principalmente vindo para o Brasil ou para outros países? Gerar família. Então, aí se tinha lá 10, 12, 15 filhos, porque essa era a prosperidade. Quanto mais filhos, mais rico aquela família era. Aí veio a geração dos nossos avós, que eles já queriam ter mais poder aquisitivo, porque aquilo era, aí vem as terras, né? Aí vem os nossos avós, que queriam estar com os nossos pais todos ali embaixo das asas deles. Aí que vinham essas crianças que não cresceram, que ficaram muito ali perto dos pais, os pais faziam por elas e elas não cresceram tanto, não desenvolviam. Aí veio os nossos pais, que eles queriam que liberdade, porque era muito sufocante aquela situação. E essa liberdade custou muitos casamentos, aí veio os divórcios, veio isso, veio aquilo. Então, hoje nós estamos numa geração onde se tem liberdade, mas não tem a fluidez de estar bem sozinho. Porque tem todos esses vínculos ali, ó, que precisam ser olhados, integrados e liberados. Por que as pessoas têm dificuldade hoje de ter um relacionamento? Porque elas estão ali presas naquela relação que não foi bem resolvida. E a constelação familiar hoje, para mim, na minha concepção, é uma técnica terapêutica completa. Em uma sessão você gera tanta consciência que se a pessoa realmente ela estiver disposta a olhar para tudo isso, ela pode fazer grandes transformações na sua vida. Então, Você que aí já vieram passou por várias perguntas, muitas perguntas, né, Márcia? Aí a gente vai tomando consciência desse processo, dessa energia que prende, né, pra gente, assim, que deixa a gente amarrado nesses emaranhados. E aí vieram várias perguntas, assim, de como que a gente pode quebrar esse ciclo, de como que o processo pode ser rompido para que algo novo surja, né? E como que funciona a constelação? Explica pra gente. Então, assim, a constelação ela pode ser feita num formato presencial ou online, tá, gente? Isso que é maravilhoso, porque a energia não tem fronteiras. Então, muito antes de todo esse processo que está acontecendo hoje em dia no nosso mundo, no nosso planeta, eu já fazia constelações online, já trabalhava esse formato de constelação online, eu já faço há 4 anos, inclusive trabalhei com a Letícia. Foi sim. E ela pode ser feita presencial com pessoas ou com bonequinhos, aqueles Playmobil. Até eu posso depois mostrar para vocês. E quando a gente abre o campo, que a gente chama, o teu campo de energia, nós chamamos de campo morfogenético. Isso foi uma descoberta do Hubert Shevd, que ele trouxe essa consciência que todos nós somos energia e temos um campo de energia. Então, quando nós abrimos o seu campo, o seu inconsciente nos dá a informação aonde está o emaranhamento, aonde você está ali com o amor cego, ou muitas vezes vinculado àquilo, àquela energia. Porque às vezes a sua boca me fala uma coisa, mas o seu corpo e o seu sentir me mostra outra. E eu vou pelo seu sentir, eu vou pelo que está além do aparente. E aí nós podemos identificar se é do sistema da mãe, se é da linhagem do pai, se você realmente está vinculado em que nível ali. E quando nós fazemos esses movimentos, geramos consciência, é como se nós virássemos uma chavinha no teu cérebro e você falasse, opa, eu tomei consciência, agora eu entendi o porquê que está acontecendo. Quando eu entendo, quando eu tiro o que está no oculto e trago para a luz, aí nós podemos transmutar essa energia, né?
Eu uso muito também outras técnicas junto com a constelação, é de processos quânticos de liberação. Então, se tudo é energia, nós temos uma frequência nessa energia. A nossa energia pode estar lá vibrando, vamos por 70 Hz, né? Quando eu olho para vendo o que aconteceu naquele momento, eu posso vibrar no amor incondicional, na gratidão, e aí essa energia se eleva. E aí a gente muda a frequência. Márcia, eu não sei, vocês estão vendo, nos vendo direitinho? Porque para mim você congelou. Você está me vendo bem? Eu tô te vendo bem, tá tranquilo para mim. Tá? Você deu uma congelada aqui para mim. Se o pessoal estiver te vendo bem, ok. Vamos lá, vamos continuar. Não sei, pede para eles se eles estão vendo. Eu acredito que sim, eu tô para mim, tá tudo bem. Vocês estão vendo a Márcia, gente, que está congelado? Como é que tá aí? Deem um retorno para mim, por favor. Vocês estão enxergando? Não tá vendo, tá vendo? Não estão te vendo. Como que eu faço? Márcia, sai e volta, pode ser? Tá. Sai e entra de novo que eu vou chamar de novo, tá? Então, vamos esperar só a Márcia voltar para ela poder, para a gente conseguir enxergá-la novamente. E bacana que, então, a Márcia sumiu, eu pedi para ela sair, ela vai voltar, e aí eu chamo ela novamente para poder descongelar. Vocês estão me vendo, né? Ela virou energia, né, Luiz? Então, é bom para poder até explicar para vocês que eu conheci a Márcia através da egrégora de cura. Quero, inclusive, convidar vocês para poder entrarem na página da egrégora, para que vocês conheçam os trabalhos dos participantes de lá. A Márcia e outros profissionais fazem parte da egrégora. E esse trabalho que a Márcia faz de constelação, ela faz com uma parceria muito interessante com a egrégora. Então, fica aí o convite também para vocês, para participarem. Aí, Márcia, então vamos lá. Agora a gente está te vendo. Realmente tinha congelado. Então, vamos continuar. Nós estamos falando da energia, que a pessoa ela tem uma vibração. Então, eu e a Márcia, nós nos conhecemos através da egrégora de cura. Então, depois fica o convite para vocês entrarem aí e conhecerem o trabalho dos profissionais lá. A Márcia também vai falar um pouquinho sobre isso. No finalzinho a gente pode falar, né, Márcia? Dos atendimentos, de como que podem ser feitos e promoções aí para quem quiser fazer a constelação. Porque, inclusive, eu já fiz a constelação com a Márcia online, porque eu morava em Moçambique e Márcia no sul do Brasil, né? E, gente, é incrível. Constelação familiar é uma ferramenta muito poderosa e maravilhosa para a gente poder fazer isso que a Márcia está explicando mesmo, né? Identificar alguns emaranhados que a gente precisa liberar. Mas vamos lá, Márcia, continue explicando a respeito da energia. Então, é exatamente isso. Quando nós mudamos a frequência da energia, nós temos a possibilidade de transmutar aquilo que foi para entrar numa nova frequência, num novo olhar para a mesma vida. E aí que entra a limpeza. É quase que uma limpeza, é uma vassourinha que a gente passa no nosso inconsciente, trazendo um novo sentir, né? Uhum. E muitas vezes a pessoa ela precisa tomar algumas decisões na vida, sair de relacionamentos tóxicos ou daquele trabalho que não a faz feliz, porque de repente o propósito de vida dela é outro e ela está ali só pelo dinheiro. E ela não consegue tomar esses movimentos na vida, porque às vezes ela está com lealdades lá atrás. E quando nós fazemos a constelação, a gente traz isso para a consciência, a pessoa toma consciência de onde ela precisa se movimentar, e isso fortalece para que ela tome essa força dos ancestrais, que nós chamamos, para que ela faça esses movimentos. Porque muitas vezes um relacionamento tóxico, ele está vinculado lá a uma criança que sentiu abandono, uma criança que sentiu rejeição. E aí essa criança é que está buscando ser amada, buscando aquele amor mesmo que doentio.
Vocês já viram a dinâmica das mulheres que apanham, ou dos homens, né? Hoje em dia está meio que nivelado, mas ainda existem mais essas questões. E eu não consigo sair daquele relacionamento. Eu apanho, eu sofro, mas eu estou lá. Porque aquela criança, em algum momento, registrou que a única atenção que ela tinha do pai ou da mãe era quando eles brigavam com ela, batiam nela. Então, ela está nessa dinâmica tão leal aos pais que a única forma que eu me sinto amada é mesmo quando eu sou agredida. Olha que doido isso, gente. Você pensar que isso pode estar vinculado ao Muito seu... sério. É Muito sério, né? muito Olha, forte. isso é uma tomada de consciência, assim, que de repente você percebe a sua dinâmica que não tem nada a ver com quem está te agredindo, né? Não, porque a pessoa está a serviço. Muitas vezes o agressor ele está a serviço. Aquela pessoa que te magoou está a serviço de algo. É muito forte essa dinâmica. E aí, por que eu preciso atrair um agressor? Porque, olha, eu fui uma vítima, mas eu também posso ter sido um agressor lá atrás. Entende? É muito, muito forte isso. Tem alguma E aí, pergunta? e aí, no caso, Márcia, quando você faz a constelação, essa dinâmica aparece, essa energia aparece, e eu fiquei com uma dúvida de algo que você falou a respeito dos antepassados. Você não nega os seus antepassados quando você faz a constelação familiar. Você muda a energia que você traz dos seus antepassados. É isso. Não é uma negação, mas é quase como se fosse uma transformação mesmo, uma transmutação dessa energia. Né? Então, quando você faz a constelação familiar e faz essa transmutação, você está gerando uma cura não somente em você, mas também para as gerações futuras, né? Que não vão mais precisar carregar essa energia. É isso Sim, sim. mesmo? Sim, quando nós trabalhamos a constelação é justamente por isso. É para você incluir e acolher aquilo que foi dos seus ancestrais. Então, quando você está num emaranhamento ou numa lealdade inconsciente, você também está, de alguma forma, excluindo eles. Excluindo tudo que foi, porque você entra em julgamento. E, ao contrário, a constelação, ela traz aquilo que foi, você acolhe, que nós chamamos, acolhe no coração, acolhe na sua alma, mas isso não precisa mais estar dentro de mim porque estava excluído. Então, se eu identifiquei que lá na geração dos meus avós indígenas lá, eles sofreram abusos, isso e aquilo, eu acolho aquela dor de tudo que foi, mas eu não preciso mais trazer na minha vida hoje aquela dor para reverenciar eles, entende? Olha a diferença disso. Então, quando nós estamos envolvidos nessa lealdade inconsciente, nesses emaranhamentos, a gente quase que está excluindo. São como se dentro de nós eles quisessem estar vibrando. E quando a gente olha para isso, acolhe, libera, nós conseguimos mudar essa frequência. Né? Então, essa é a grande diferença. Então, existem dinâmicas que às vezes a pessoa entende, sim. Eu olhei na constelação que eu estou inconscientemente, tomei o lugar da minha mãe, tomei meu pai como para mim, e cuidei de todos os meus irmãos e excluí minha mãe. Mas aí eu entendo que se isso aconteceu, eu posso olhar diferente, só que tem pessoas que têm resistência, porque é uma escolha você mudar um padrão, mudar uma consciência, mudar uma vibração. E tem muitas pessoas que escolhem continuar naquele movimento e tá tudo bem. Só que aquela consciência que foi gerada vai liberar a filha dela, a neta dela, porque corta-se ali aquela lealdade, aquele vínculo, entende? Então tem pessoas que a grande cura seria, de repente, sair de um relacionamento abusivo, de um relacionamento doentio. Só que às vezes a pessoa tem um ganho secundário para estar nesse relacionamento. Ah, ele me bate, mas depois ele me dá dinheiro, paga todas as minhas contas. É um exemplo, tá, gente?
Ou vice-versa, se a mulher também faz isso. Ah, eu não sei, se eu sair desse relacionamento, eu não sei viver sem aquele probleminha de estimação. Então tá tudo bem. Você pode sim continuar, porque é uma escolha sua, existe o livre-arbítrio, porém a filha dessa pessoa e a neta, ela já vai estar livre dessa lealdade inconsciente. E elas vão também poder escolher um novo caminho. Então isso é fantástico. E aqueles ancestrais que estavam excluídos, a lealdade, também vai ser liberado. Por quê? Porque quando eu vejo algo, não tem como desver. Quando eu escuto algo, não tem como desescutar. Então aquilo é. E aí a escolha é de cada um. Por isso que é muito linda essa técnica, porque ela te traz as consciências, mas também te coloca. Você é que decide qual caminho a seguir. O caminho que se mostra é esse, mas se você quiser seguir um novo caminho, também está tudo bem. Não, é Porém, maravilhoso, né? Porque você tem tanto a questão do livre-arbítrio para poder agir da forma como você não apenas considera melhor, mas aquela que você dá conta naquele momento, né, Márcia? Porque é isso que você está falando. Às vezes você está num relacionamento onde há um agressor, mas você não tem nem saída, você não sabe o que fazer, né? Mas pelo menos você toma uma consciência que quebra o padrão da família. Isso é maravilhoso, assim, você falar assim, não, eu não dou conta, não consigo sair daqui, mas eu estou libertando as próximas gerações de terem que vivenciar a mesma coisa que eu estou vivenciando, uma vez que eu tenho a consciência do porquê que isso está acontecendo e estou rompendo com isso agora, tomando consciência, né? Quer dizer, acolhendo isso, entendendo o que é que tem na minha vida, mas também libertando as próximas gerações. Isso é muito poderoso, né? Isso é uma quebra de memória, que é o que o Ho Oponopono fala o tempo inteiro. A gente está aí purificando as memórias das gerações anteriores também, além das nossas, porque no caso do Ho Oponopono, a gente acredita também nas vidas passadas, né? Em vidas anteriores. Então a gente traz essas memórias, mas a gente traz muitas memórias dos nossos antepassados no Ho Oponopono, que a gente acredita. Então, se eu faço uma purificação de memória e faço uma transformação, mesmo no caso da constelação, eu tomo uma consciência, mas eu ainda não consegui fazer totalmente a mudança na minha vida, dentro da linguagem do Ho Oponopono, a memória ela está praticamente purificada, porque você não está passando isso depois para frente. Né? Você está forte ali, muito significativo, de transformação do que vem de energia depois, né? E isso é eu acredito muito nesse registro energético que depois vai gerar bons frutos, né? Porque existem registros energéticos que têm uma força mais negativa e tem aqueles que têm uma força positiva. Então, se você toma uma consciência, faz um corte para as gerações futuras, você está fazendo um registro energético positivo ali, daquilo que você tem de legado, né? Do que vem pela frente. E no caso do Ho Oponopono, inclusive para as próximas vidas, né? Se a gente for pensar que existe esse retorno. Isso faz sentido? Tá dentro do que a constelação também pensa ou não? Totalmente, totalmente. Embora a constelação familiar ela não tem nada a ver com religião. Então, ela trabalha o seu indivíduo na sua essência. Então, se esse indivíduo ele tem fortemente dentro dele a crença de vidas passadas, a constelação vai trabalhar até nas vidas passadas dele. Porque sim, se ele acredita que isso pode estar, se isso reverbera nele, é porque está ressoando nele. Concorda comigo? Porque se ele tem dentro dele é porque está em ressonância neste momento. Aí o que pode acontecer? Sim, a gente faz cortes também e liberações dentro da técnica que eu mesmo desenvolvi, porque cada terapeuta desenvolve uma forma de trabalhar. E eu desenvolvi uma técnica que é minha, que eu consigo agregar outras técnicas junto e faço sim, até esses cortes de vidas passadas, se realmente for a crença da pessoa naquele momento, porque eu trabalho também com a apometria. E a apometria, ela trabalha nos corpos sutis, no desdobramento, enfim. Mas se a pessoa
ela é evangélica ou se ela é católica, não importa, eu vou trabalhar no campo dela, da crença dela. Porque a constelação também trabalha nessas quebras de crenças, muitas vezes. Onde ela pode estar vinculada, ela pode estar em lealdade. Muito... Sabe aquelas pessoas que vão muito na igreja, que a gente, né, percebe que aquilo é muito forte para ela, muitas vezes ela pode estar ali em lealdades de uma bisavó, de uma avó que queria ser freira e não teve essa oportunidade, foi obrigada a casar, mas ela nunca quis casar, nunca quis ter filho, muito menos ter um marido. Ela queria servir a Deus e essa pessoa pode estar trazendo o registro, eu vou fazer por você. Olha que frase forte. Querida vovó, eu faço por você. Isso aí é inconsciente. E quando eu vejo, eu já estou trazendo tudo isso. Assim como Entendi. pode ser nesse aspecto positivo, que, né, você ter uma religiosidade não é negativo, é positivo, você pode trazer isso num aspecto negativo. De alguém que tinha alguma questão lá, que ficou mal resolvida, e aí você trazer também esse aspecto negativo para dentro da sua vida. Sabe aquela questão da pessoa que às vezes ela é adicta, usa drogas, e aí a pessoa diz assim, mas eu nem sei como que eu não consigo sair disso, eu não sei nem como eu entrei nisso. Ela quer suprir um vazio, às vezes, do sistema do pai ou do sistema da mãe, direto ou indiretamente, entende? Porque é como se eu quisesse ter um recurso para continuar vivo, ou uma fuga daquela dor, né? É como as pessoas que às vezes têm esse desejo de morrer, essa tristeza muito forte, às vezes ela não quer morrer, ela quer matar aquela dor que ela nem sabe de onde está vindo. Então são dinâmicas muito fortes, muito profundas. Eu quero que as pessoas entendam assim, a constelação ela é de uma profundidade que se a pessoa realmente conseguir se conectar a tudo isso, nossa, é incrível. E aí você vem com a técnica do Ho Oponopono e trazendo essa vibração, né? Eu gosto muito de um mantrazinho do Ho Oponopono que fala: Divino Criador, limpe em mim as memórias que eu compartilho, e aí eu posso dizer o nome da pessoa que eu estou vinculada e o sistema dela. Então, quando você tem uma dinâmica que a gente estava falando dos agressores, então você tem que entender que esse agressor ele tem um pai, tem uma mãe, tem uma história, tem uma dor, já foi uma criança. E se eu atrair esse agressor para minha vida, quando eu libero essa energia, que eu consigo desvincular, eu entendo que talvez eu estava com esse agressor porque eu estava em lealdade, mas quando eu libero esse agressor, eu preciso limpar o que vivi com ele e com o sistema dele, né? E aí que entra essa transmutação. Você pode fazer isso no seu campo energético naquele momento. Aí você coloca um bonequinho que representa você, um bonequinho que representa esse agressor, seja lá em qual nível, que a gente não está falando só de marido e mulher, tá? Seja em qual nível, você olha para ele e diz assim, agora eu vejo você e eu entendo qual foi o seu papel na minha vida. Que você talvez estava a serviço de trazer essa minha cura neste momento. Então eu limpo em mim as memórias que eu compartilho com você e com todo o seu sistema familiar. Porque quando você olha para uma pessoa e você atrás dela consegue ver a origem dela, o pai, a mãe, energeticamente você já dá força para essa pessoa. Eu costumo dizer que se você vai fazer um concurso público, uma prova, algo que você precisa da força, da inteligência, da coragem, imagine o seu pai muito grande do seu lado direito, imagine sua mãe muito grande do seu lado esquerdo, e que toda a força, a inteligência, a sabedoria dos seus ancestrais agora possa estar vibrando em você. Então, nós não temos só aspectos negativos para trazer dos nossos ancestrais, nós temos coisas positivas também. Só que nós temos o vício de nos conectar aos aspectos negativos pelo julgamento, pela exclusão. Então, quando você acolhe tudo que foi, você também pode sim se conectar às questões positivas. Eu até tenho um depoimento bem legal, que é meu, que eu vou contar para vocês.
Quando eu comecei a estudar para ser terapeuta, a gente tem que ler muito, a gente tem que estar sempre, né, envolvido nos estudos. Até hoje eu estudo todos os dias, porque todos os dias, às vezes, eu vejo alguma coisa que eu penso que é isso, não, já mudou, nós somos energia, todos os dias estamos transmutando. E aí eu comecei a ter dificuldade de ler no começo, dificuldade de estudar, e eu dormia e eu me sentia mal, e aí eu fui constelar, porque todo terapeuta precisa ter os seus terapeutas, isso é fato. Ninguém leva o outro ainda onde não foi. Então eu tô sempre me terapiando, como eu digo. E aí eu falei, olha, eu tô com muita dificuldade de estudar, tô com muita dificuldade, e aí a gente abriu a constelação, e ele disse assim para mim, o constelador amigo meu, quem é analfabeto na sua família que você está sendo tão leal de não se pôr merecedora a aprender? Eu lembrei na hora, minha mãe é analfabeta, meu pai é semi-analfabeto, porque eles não tiveram a oportunidade. E eu estava nessa lealdade, minha mãe, eu não sou merecedora de aprender se você não sabe. Olha que doido isso. E eu não É, tinha eu essa não, consciência. muitas vezes, assim, como que eu vou superar, né, aquele que tomou conta de mim? Como que eu vou ser melhor do que ele? E aí você se Exato. segura nesse sentido, né? Aí, qual foi a frase que ele usou para que eu liberasse isso com leveza e isso não me levasse mais para o aspecto negativo? Simplesmente eu olhei para aquela bonequinho que representava a minha mãe e disse: Minha mãe, eu sou pequena diante de você e agora, em homenagem a você, eu posso fazer diferente. Em homenagem, não fazer por você, mas em homenagem a você, ao que você não teve oportunidade, agora eu posso fazer diferente. E aí muda-se a frequência daquilo que estava ali negativo para o positivo. Aí que entra a energia de transmutar, de ressignificar. E aí só continuei fluindo, né? E isso acontece muito e a gente não tem noção de como isso nos prende, né? É maravilhoso esse depoimento, né, Márcia? Porque é isso, você não percebe que você está honrando, né, de uma forma que traz um prejuízo para você, algo que você pode honrar de outra forma, que é isso. Exatamente. Você está fazendo diferente e nem por isso você é melhor, né? Você é, como você falou, você é pequena diante dela, mas você está fazendo um diferente. Eu fiquei pensando, quando você também falou a respeito dos viciados, da questão da droga, fiquei pensando também a respeito de problemas de saúde. Quando a gente tem uma debilidade física, quando tem algum problema, a pessoa tem problema de rins, às vezes diabetes, coisas desse sentido. A constelação pode identificar também esses padrões familiares que trazem essas questões físicas, que se Sim, com manifestam no certeza. corpo físico, né? Sim, com certeza. Nós já falamos que tudo é energia, né? Então, a doença física, ela primeiro começa no campo energético. Então, se somatiza uma emoção no campo energético e essa emoção, com a recorrência daquele sentimento, se torna no plano físico o conflito, a doença. Então, sim, muitas vezes a doença já está estabelecida de uma forma muito grave no campo físico, então talvez não seja possível totalmente a cura. Mas quando você toma consciência do porquê eu estou naquele conflito, por que aquela doença se estabeleceu no meu campo físico, que estava lá no emocional, isso pode ser liberado de uma forma mais leve. Então, aquela doença que talvez era crônica, que não tinha cura, passa a se tornar algo mais leve, algo que não incomode tanto. Exemplo, a diabetes, né? A diabetes, ela pode estar vinculada a uma depressão dos nossos avós lá, dos nossos bisavós. Sabe aquela pessoa que eu falei que de repente ela nem queria ter casado, ou muito menos ter filho? Ela era uma pessoa triste, apática, muitas vezes com raiva por estar naquela situação.
e ela perdeu a doçura da vida, que nós chamamos, a vontade de viver, o sentido de estar ali. E aí você pode vir desenvolver uma diabetes porque você também perdeu a doçura da vida. Porque qual que é a dinâmica da diabetes? Você não pode mais ter aquele açúcar, aquela coisa que às vezes deixa a gente, né, teoricamente, num estado de alegria. Então pode estar vinculado sim. Os rins, ele vem muito do medo de faltar, da falta de alimento, do medo da falta do dinheiro. E aí você pode estar vinculado a alguém que passou fome, alguém que foi roubado, sabe? Isso é possível sim. Ou isso pode vir diretamente da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus avós, ou mais atrás. Mas então, Eu digo a pergunta é: eu posso fazer uma constelação para identificar por que que eu tenho um problema de saúde? Isso é com possível, para certeza. ver se essa energia aparece na constelação. E pode ser sempre Principalmente, surpreendente, né, Márcia? A constelação, ela foge do racional. Eu acho que isso também é muito importante falar para as pessoas, né? Às vezes elas falam assim, eu tenho um problema seríssimo com meu pai e eu quero resolver na constelação, e quem vai aparecer na constelação, o que vai acontecer ali, está completamente fora daquilo que você imaginava que poderia ser. Isso acontece também, não acontece? acontece, claro. Por exemplo, uma questão de abuso com o meu pai, né? Ah, fui abusada pelo meu pai, e aí como é que fica? Provavelmente esse pai também já vem com memória de abuso ou foi abusado na infância. 99% dos abusadores, principalmente infantis, eles já foram abusados ou eles trazem memórias fortíssimas de abuso. E quando uma pessoa adulta ela abusa de uma criança, naquele momento que ela fez esse ato, é a criança dela que está agindo. Então, tem N dinâmicas aí. Quando a gente libera esse campo que nós chamamos, que está ali nessa frequência, nessa memória de abuso, ou esse abusador que foi excluído, de alguma forma, passa-se a ficar mais leve. E quando você entende isso, não é que você vai ter que conviver com esse pai, estar com ele todos os dias, mas você vai ter olhar para tudo isso e já não vai doer mais. Isso já não vai mais te prender, porque você entendeu por que aquilo aconteceu. A convivência aí é uma escolha, entende? Essa é a diferença. Aquela energia já não vai mais tomar conta da sua vida. Isso já não vai doer a ponto de te emaranhar ou de te fazer sofrer. Isso vai ser uma lembrança do que aconteceu e você vai tirar uma força daquilo que foi. Então, tem pessoas que têm muito sofrimento na infância e tomam todo esse sofrimento como força. E outras já tomam isso como vitimismo e ficam a vida toda presa naquilo. Então, a gente vê muitas pessoas de sucesso que sofreram muito na infância delas e trouxeram isso como força e falaram, agora eu posso fazer diferente, eu vou me sobressair de tudo isso. E tem aquelas que ficam estagnadas. Então, também é uma escolha, né? Então, se a gente perceber aí dos famosos, a gente vai ver muito dessas dinâmicas. Aquele que tirou como força e aquele que tirou como vitimismo. É muito forte tudo isso. Eu queria, a gente está agora com quase 10 minutos para poder encerrar, e algumas pessoas colocaram algumas dúvidas a respeito da constelação. Eu queria agora, Márcia, que você falasse um pouco do seu trabalho como consteladora. O que você oferece de atendimentos, a parceria com a egrégora, como que ela é feita, para que as pessoas possam também entrar em contato com você diretamente, para você poder dar assistência em questões mais pontuais. Né? Olha, nisso aqui dá para responder, isso aqui tem que ser uma constelação. Acho que isso também é importante para a gente fazer com o tempo, sem ser interrompido. Cortado Sim, pelo tranquilo. Instagram. Então, eu trabalho já nesse trabalho de constelação familiar há 6 anos e eu estou com uma parceria com a Egrégora de Cura já desde o ano passado. Né? O Luiz e eu, nós fizemos uma primeira live, agora vai fazer 1 ano,
que foi a cura da criança interior. Inclusive, eu quero convidar a todos que agora, no dia 24, quando nós fizermos um ano, aí a gente vai fazer uma nova transmissão aí dessa cura da criança interior. E então, Vai tanto ser por pela qual canal? Vai ser pelo seu ou da egrégora? da egrégora de cura, tanto pelo Então, para as Facebook. pessoas acompanharem, é importante entrarem na página da egrégora e curtirem lá para poder saber mais informações. Bacana. Isso. O meu canal do Instagram também está aberto para quem quiser entrar lá, fazer perguntas, tá? Quando nós fazemos essa parceria com a egrégora, se você se associa à egrégora de cura, você já tem gerado um desconto para você estar fazendo a sua constelação familiar. Eu estou bem disponível para responder perguntas. Muitas vezes, em uma resposta aí, você pode fazer já uma mudança, uma transformação na sua vida, né? Eu faço atendimentos online, com hora marcada. O atendimento, ele dura em torno de 2 horas aí. A gente pode ficar junto, conversando, entendendo qual é realmente a dinâmica que nós precisamos trabalhar. Então, eu me faço bem disponível pelo meu canal do Instagram, meu Facebook. Esse mesmo, também, né, Márcia? Eu coloquei certinho. Esse mesmo. Márcia Lima Terapias. É o da Márcia. E eu vou colocar aqui também o da egrégora, para que vocês possam entrar. Foi através do canal da egrégora que eu fiquei conhecendo a Márcia, que a gente trabalha, né, fizemos uma constelação. Eu constelei com ela online, que foi ótimo. Indico muito para as pessoas que têm interesse, né? E que querem fazer mesmo essa transformação, ter esse entendimento para que possam ter a escolha da ação. Porque é interessante, eles falam, tem um autor que eu gosto, Márcia, que chama Bob Proctor, que ele fala o seguinte: a pior prisão é aquela que você não sabe que você está dentro dela. E essa questão da energia e que a gente traz dos nossos antepassados, né, disso, é que a gente nem sabe que a gente está preso a esse emaranhado, né? Então, quando a gente toma consciência, a gente se abre para poder ter escolhas. Eu acho que o grande presente que a constelação nos dá, e depois com o Ho'oponopono, fazendo as purificações, é você ter a escolha de seguir o caminho, coisa que antes você não tinha, porque você estava preso a algo que você nem tinha consciência, né? Então, eu sempre falo que tem um caminho do meio, né? Tem o caminho que você está no conflito, tem o caminho da resolução, e você pode estar agora assistindo essa live aqui no caminho do meio, porque agora você já tomou consciência que existe técnicas do Ho'oponopono, técnicas da constelação familiar, que podem te ajudar a ter um novo olhar para a mesma vida. E eu vou até passar o link do meu WhatsApp também, para quem quiser diretamente entrar em contato comigo, para a Letícia estar passando aí o link junto nessa live. Então, nós estamos bem acessíveis. Eu estou fazendo trabalho agora também fortemente com terapeutas do mundo todo aí, ajudando nesse auxílio das pessoas que estão emocionalmente com necessidade de conversar, de trabalhar tudo isso. Porque agora, mais do que nunca, quando nós entramos dentro de nós mesmos, a nossa essência, o que nós achamos? Nosso pai, nossa mãe, a nossa história, a nossa vida. E muita gente não está dando conta do que estava lá no automático, excluído até esse momento, né? Então, às vezes olhar... mente ocupada, né? Com a mente totalmente ocupada com as tarefas do dia a dia, de repente você se desocupa disso e o que sobra, né? O que fica? Exato. É maravilha. Para poder a pessoa, então, entrar em contato com você nesse processo, tanto da constelação, nesse apoio que você está dando, pode ser através da sua página no Instagram, através do direct. Pode entrar em contato com você, mandar mensagem, que você responde, Márcia. Sim, e aí se você quiser fixar também o meu WhatsApp, o link do WhatsApp nessa live também, né? Para ficar mais leve. Pode passar o número, então. Tá, você fala depois, né? Não sei se eu vou conseguir acrescentar depois, mas eu crio um post lá na minha página, que aí eu coloco todas as informações, e aí as pessoas que tiverem interesse, elas entram, mas na sua página tem o link para o seu WhatsApp.
Tem o link do meu WhatsApp, sim. As pessoas Tá entrando bom. lá, Márcia Lima Terapias, elas já vão achar todas as informações. Tá Inclusive de ok. outras técnicas que eu trabalho. O Theta Healing é uma delas. Então, dentro da técnica do Theta Healing, existe uma técnica do bebê no ventre, divórcio energético e desfragmentação de almas. Eu desenvolvi uma forma de trabalhar essa técnica do Theta Healing dentro da constelação. Então, se nós precisarmos fazer um renascimento ali dentro da constelação, porque se o trauma da pessoa é intrauterino, nós fazemos, né? E se precisar, de repente, fazer um divórcio energético, uma desfragmentação de alma, romper aquele padrão, nós fazemos diretamente no campo, com a pessoa ali com aquele campo aberto. Isso é E online? maravilhoso. E pode ser online? Online, Pode ser tudo feito isso online? online. Então, maravilha, né? Não tem nem a desculpa de que está longe, de que tá, né, nós estamos Não, em casa. Muito pelo contrário, aproveitar, inclusive, essa disponibilidade do tempo para poder fazer várias curas, né, Márcia? exatamente. E acredito que esse é um grande momento. É verdade. Nós estamos sendo convidados a olhar para muita coisa dentro da gente e, nesse processo, curar muitas coisas, né? Eu acredito que tudo que acontece no momento, na vida da gente, é algo necessário para que a nossa evolução chegue realmente. Então, nós estávamos muito no ter, agora nós temos que ser melhores, ser mais felizes, ser prósperos, ser saudáveis. E isso requer um olhar para dentro, não para fora como nós estávamos, né? Ah, verdade, com certeza. Olha, Márcia, nós estamos com 4 minutinhos aqui, menos de 4 minutos para encerrar. Quero agradecer mais uma vez sua participação, né, de ter vindo, se disponibilizado seu tempo para poder fazer essa live aqui no canal. Quero agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco assistindo essa live. Fica o convite para vocês entrarem na página da Márcia, para conhecerem mais a respeito do trabalho da constelação e de todos os outros atendimentos que ela faz. Isso que você falou é importantíssimo. A gente está num momento em que a gente pode olhar para dentro, fazer curas, gerar transformação na nossa vida e nas gerações futuras, né? E também no da egrégora de cura, onde a gente tem vários outros terapeutas e também essa promoção que a Márcia está fazendo em parceria, porque a ajuda está disponível, né? Existem muitos trabalhos sendo feitos e a gente pode sempre buscar essa ajuda e Márcia está disposta, está disponível para isso, eu também, mandem mensagens, aquilo que vocês quiserem saber. E eu vou depois deixar essa live disponível no meu canal do YouTube. Então, no Ho Oponopono Anjos, no YouTube, eu vou gravar, vou salvar a live, vou deixar lá para quem tiver interesse de rever, convidar as pessoas para assistirem também, né? Porque é um conteúdo muito... A constelação familiar, ela é muito impressionante, ela é muito forte e ela é transformadora, né, Márcia? Você quer falar mais um Sim, pouquinho para a gente fechar? eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui, né, com você, Letícia, com todas essas pessoas maravilhosas que se dispôs, né, a olhar para tudo isso, a estar conosco. E eu quero dizer que eu sou muito grata e feliz por poder ter essa oportunidade de ser contribuição na vida das pessoas e assim também contribuo com a minha vida, porque toda vez que eu trabalho o sistema de alguém, eu estou me trabalhando a minha consciência e o meu sistema também. Então a gratidão é imensa aí. E fica Muita o gratidão. convite aí para, de repente, se as pessoas gostaram dessa live, né? A gente possa estar fazendo mais vezes. Sim, que se vocês gostaram do tema, converse, mandem mensagens mesmo, que a gente volta, traz algum tema específico, né, Márcia? Isso, Porque a constelação pode trabalhar, a Márcia falou sobre várias coisas, de repente a gente pode falar mais profundamente sobre algo específico, né, numa exato. live, num encontro. Então eu vou depois deixar no post que eu for falar sobre os seus contatos, vou deixar lá também um espaço para as pessoas colocarem dúvidas, né, para ver o que a gente pode, de repente, voltar e falar mais profundamente. Muita Maravilha. gratidão. Então, eu vou encerrar, que nós estamos com 1 minuto. Muita gratidão, Márcia, gratidão a todos. Gratidão, gratidão. E até o nosso próximo encontro. Obrigada, Márcia. Um beijo grande. Mahalo de Que coração. bem. Aloha. Até a próxima. Arro! Beijo.
É isso mesmo. Beijo. Arro. Arro e aloha.